Então, bom dia a todos, né? Vamos dar continuidade aí com os nossos estudos referente à parte de fisicoquímica, a parte de termoquímica. Na aula de hoje a gente vai falar a parte final desse conteúdo. A gente vai conversar a respeito de energia de livre de Gibbs, né? Que prevê se as transformações químicas são espontâneas ou se não são espontâneas, associando a entalpia junto com a entropia e a temperatura do sistema. Mas antes, vamos falar rapidamente a respeito de entalpia, que a gente representa pela letra H, e que a gente discutiu nas aulas passadas. Né? A maneira mais simples de calcular a entalpia de uma reação química, né? Quando eu tenho uma reação, por exemplo, genérica aqui, A2 reagindo com B2 formando 2AB. Se eu der um gráfico, né, e pedir para você calcular o ΔH, é muito simples. Você só vai aplicar a fórmula que fala que ΔH é H dos produtos menos o H dos reagentes. Qualquer delta é final menos inicial. A reação química, o final é os produtos, o inicial é os reagentes. Então, para calcular o ΔH, ou seja, a variação da entalpia, basta eu pegar a entalpia dos produtos, que é a final, menos a entalpia dos reagentes. A gente viu que tem transformações químicas que são acompanhadas de absorção de calor, que são denominadas de reações do tipo endotérmica, porque está absorvendo calor, né? E nas reações endotérmicas, o valor da variação da entalpia sempre vai ser positivo. E a gente viu também que existem reações químicas que são do tipo exotérmicas, ou seja, são acompanhadas de liberação de calor. Toda combustão é exemplo de reação exotérmica, né? E nas reações exotérmicas, a variação da entalpia, o ΔH, vai ser sempre menor do que zero. Essa reação aqui, se eu fizer 300, que é a entalpia dos produtos, menos 500, que é a entalpia dos reagentes, vai dar um ΔH igual a menos 200, portanto, é um perfil, esse gráfico tem perfil de reação do tipo exotérmico. Mas e se eu não desse para vocês qual que é o valor da entalpia dos produtos e qual que é o valor da entalpia dos reagentes, e desse para vocês a entalpia de formação de cada uma dessas substâncias? Bom, a gente também consegue calcular a variação da entalpia quando a gente tem a entalpia de formação. A gente tem tabelas, diversas tabelas aí, com a entalpia de formação de inúmeras substâncias, né? E calculada na condição padrão, né? A condição padrão, esse zerozinho aqui significa que estamos falando da condição padrão. A condição padrão é a temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm, a espécie mais estável daquela substância, né? Então a gente tem tabela aí com entalpia de formação de diversas substâncias. E para calcular através da entalpia de formação, a gente utiliza o mesmo princípio, onde fala que ΔH é o H dos produtos menos o H dos reagentes. Só que aí a gente, ao invés de ter já calculado, dado a entalpia dos produtos e dado explicitamente a entalpia dos reagentes, a gente tem a entalpia de formação, leva em consideração os coeficientes estequiométricos e consegue então calcular a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Substituindo nessa fórmula, a gente calcula a variação da entalpia da transformação. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho os meus produtos AB, só que eu tenho coeficiente 2. Então, é 2 vezes a entalpia de formação do AB menos a entalpia dos reagentes. Eu só tenho um A2 e um B2. Então, menos 400 mais 100, porque eu vou somar dos dois reagentes. Então, vai dar 500. Então, fica 300 menos 500, ΔH igual a menos 200 kJ por mol. Bom, mas e se eu não desse a entalpia de formação e desse para vocês a energia das ligações? A gente conversou na aula passada como que a gente faz quando é dada a energia das ligações. A gente tem que interpretar a transformação química explicitamente. A gente tem que pensar quais ligações que a gente vai quebrar dos reagentes. Então a gente desenha as moléculas. A gente vê quais ligações que serão quebradas nos reagentes, para depois ver quais ligações químicas que serão formadas nos produtos. Aqui, por exemplo, eu tenho A ligado com A e B ligado com B. Eu tenho que romper essas ligações A com A e B com B, aí eu separo todos os meus elementos químicos e eles se recombinam, surgem novas ligações, dando origem aos meus produtos. Então, aí daria A ligação com B e a outra molécula A ligação com B. Então,
através desses desenhos e considerando também os coeficientes estequiométricos, eu aplico a mesma fórmula, que entalpia, variação da entalpia, entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, né? E aí eu tenho a energia de ligação dos produtos, multiplico pelo coeficiente estequiométrico, vejo quantas ligações estão sendo rompidas, tudo certinho, menos a entalpia da energia de ligação dos reagentes, cada uma das ligações que eu rompi para poder liberar e formar-se então os produtos, e consigo calcular a variação da entalpia empregando a energia de ligações. No final da aula a gente vai fazer alguns exercícios, onde a gente vai desenhar as moléculas, né? Então a gente vai conseguir discutir mais um pouquinho de energia de ligações. A outra forma que a gente aprendeu a calcular a variação da entalpia foi empregando a lei de Hess, né? Na lei de Hess, a gente tem, também conhecida como a lei da soma dos calores, né? Na lei de Hess, a gente tem a equação principal, que a gente quer calcular a variação da entalpia, e a gente tem outras equações que a gente chama de equações de suportes, que a gente já conhece o ΔH dessas outras transformações. E aí, o que a gente vai fazendo? A gente vai comparando a nossa equação principal com a nossa equação de suporte. Observa qual substância que está na equação de suporte, que também está na equação principal, né? E aí, se necessário, a gente faz alguns arranjos. Por exemplo, a gente pode inverter a reação química para deixar a substância que está na equação principal do mesmo lado da substância que está na nossa equação de suporte, mas a gente pode inverter só a equação de suporte. Se a gente inverte a reação, a gente tem que inverter o sinal da variação da entalpia daquela reação, porque se era um processo endotérmico, o contrário é isotérmico. A gente pode também multiplicar as reações químicas de suporte, uma por uma, caso por caso, sempre comparando com a equação principal. E aí depois a gente faz a soma das equações de suporte e cancela lá. Ah, tinha 1 O2 nos reagentes e 1 O2 nos produtos. Cancela o O2. Ah, tinha um CH4 nos reagentes e um CH4 nos produtos. Cancela o CH4. E aí sim, a gente, através dessa soma, a gente consegue ter o que sobrou do lado dos reagentes e o que sobrou do lado dos produtos. Se o que sobrou do lado dos reagentes e o que sobrou do lado dos produtos for igual à nossa equação principal, então excelente. Basta para calcular o ΔH, somar o ΔH de todas as equações de suportes depois dos ajustes, né? Porque se você multiplica a equação por 2, você vai ter que também multiplicar por 2 a variação da entalpia. Se você inverte a equação, você vai ter que inverter o sinal da variação da entalpia, e assim sucessivamente. Por isso que é conhecido como lei da soma dos calores, porque no final você vai somar o ΔH de todas as equações que você fez algum ajuste para chegar na equação principal. Beleza? Foram as formas que a gente aprendeu a calcular a variação da entalpia. A gente viu que alguns fatores afetam na variação da entalpia, né? Por exemplo, a quantidade de substância que está envolvida na reação com certeza afeta na variação da entalpia. O exemplo clássico que eu falei para vocês na nossa aula foi: se eu queimar um saco de carvão, eu tenho uma quantidade de calor que vai ser liberada, porque é uma reação exotérmica a combustão do carvão. Mas se eu queimar 2 sacos de carvão, a quantidade vai ser o dobro, né? Então, a quantidade de reagentes e de produtos que está envolvido na nossa transformação química afeta na variação da entalpia. Outros fatores, como o estado físico da substância, afeta na variação da entalpia. O estado alotrópico da substância afeta na variação da entalpia. No caso de substâncias gasosas, a pressão, se a gente estiver trabalhando numa pressão acima de 1000 graus, de 1000 atm, né, também vai afetar na variação da entalpia. Basicamente, foi isso daí que a gente conversou a respeito de entalpia. E agora, na aula de hoje, a gente vai conversar a respeito de energia livre de Gibbs. A gente representa pela letra G. Por que é importante estudar a energia livre de Gibbs? Porque através desse cálculo aqui, ó, a gente consegue determinar se a reação química vai ocorrer espontaneamente ou se ela não ocorre espontaneamente. Eu tenho que agir com alguma força para aquela reação poder acontecer, né? Então eu pergunto para vocês, o que seria uma reação espontânea e uma reação não espontânea? O que é uma reação espontânea? É quando age na hora, ele não tem um processo para ele chegar naquele ponto, é instantâneo. Isso, uma reação espontânea, a gente pode definir como aquela reação química que ocorre naturalmente, né? Que a gente não tem que fazer nada. Por exemplo, a oxidação de cano de ferro, de tubulação de ferro aí, é uma reação espontânea. À medida que o tempo vai passando, vai ocorrendo a corrosão da tubulação de ferro e pode causar problemas na rede, né, de distribuição de ar. Por isso que os tubos de ferro, os canos de ferro foram substituídos. É um processo
espontânea, apesar de não ser tão rápida, não ser uma reação rápida. A gente vai conversar nas próximas aulas a respeito de cinética, de reações químicas, ela é uma reação espontânea. Já o etanol pegar fogo, na temperatura ambiente, 25 graus Celsius, não é uma reação espontânea, ele não começa a pegar fogo do nada, né? Se você alterar bastante a temperatura, numa temperatura muito alta, aí sim, né, o etanol pode entrar em combustão espontaneamente. Por quê? Porque está relacionado também com a temperatura do sistema. Então, a variação da energia livre de Gibbs, para ser calculada, a gente considera a entalpia do sistema, a gente considera a temperatura do sistema e a gente considera o que a gente denomina de entropia. Tá? Entropia é o grau de agitação das moléculas. Né? Olha lá. O segundo princípio é o grau de desordem das moléculas que estão pertencendo ao sistema. O segundo princípio da termodinâmica, ele vem dizer que a entropia do universo tende ao máximo. Né? Então, quando a gente está falando de entropia, a gente está falando de grau de desordem. Vamos pensar o seguinte, os 3 estados físicos da matéria. No estado físico sólido, no estado físico líquido e no estado físico gasoso. Vamos pensar na água nos 3 estados físicos da matéria. Quando a água está no estado físico sólido, né, na forma de gelo, provavelmente, né, será que as moléculas estão se agitando muito ou elas estão se agitando pouquinho? Elas nem conseguem se agitar, aliás, porque elas estão paradinhas. O que vocês acham? Elas não agitam muito quando ela está em forma de gelo, mas quando ela Isso, elas adquirem até uma forma. Por exemplo, você colocar e fazer gelo numa forminha de gelo, ela fica lá quadradinha, porque as moléculas não têm movimento. A entropia no estado sólido ela é muito baixa. Já quando a gente está falando no estado líquido, há uma certa movimentação das moléculas. Tanto que se eu colocar na forminha de gelo, a água adquire aquele formato, água líquida. Se eu colocar num copo, a água vai adquirir o formato do copo. Se eu colocar numa jarra, ela vai adquirir o formato da jarra. Por quê? Porque as moléculas estão se movimentando. A entropia no estado líquido da água é maior do que a entropia no estado sólido. Já no estado gasoso, quando a água está em estado gasoso, aí a gente tem um grau de agitação muito grande, uma desordem muito grande no sistema, portanto a gente tem uma entropia muito alta, tá? Então, basicamente, a entropia é o grau de desordem no sistema. Então, para calcular a energia de Gibbs, a gente considera qual que é a variação de entalpia e também qual que é a variação de entropia da nossa transformação química e a temperatura que nós estamos trabalhando. Só que é importante que a temperatura, nesse caso, ela deve estar sempre em Kelvin, tá? Não é em graus Celsius. A gente tem que passar a temperatura para Kelvin. Então, professor, está falando tanto de energia livre de Gibbs, mas qual que é a importância disso? Bom, se o valor do ΔG for um valor menor do que zero, ou seja, se você calcular isso daqui e o ΔG der negativo, significa que você tem uma transformação espontânea, que ocorre naturalmente. Já, se o ΔG der um valor maior do que zero, ou seja, se o ΔG der um valor positivo, aí a gente tem um processo não espontâneo. Toma cuidado, porque a gente tem associação. Uma associaçãozinha que a gente costuma fazer é assim, se der positivo é porque é espontâneo. Não. Na energia livre de Gibbs, se der positivo, é processo não espontâneo. Se der negativo, é porque é processo espontâneo. E se der igual a zero, significa que o nosso sistema está em equilíbrio. Nas próximas aulas, depois de discutir cinética, a gente vai entrar e estudar a fundo equilíbrio químico. E, inclusive, equilíbrio dinâmico, tá? A gente vai estudar lá diversas constantes de equilíbrio, mas isso daí fica para os nossos próximos assuntos. Vamos focar hoje em processos espontâneos e em processos não espontâneos. Processos espontâneos. A energia livre de Gibbs é negativa e processo não espontâneo, a energia livre de Gibbs é positiva. Pode falar, Eric. Ô, professor, o G Energia livre de Gibbs. Então, energia livre. Então, eu posso chamar ele de energia livre, né? Pode. Uhum. É porque, às vezes, eu gosto de fazer uma explicação quando eu vou fazer um cálculo algo do tipo. Isso. Então, aqui, ΔG é energia de Gibbs, é igual a variação de entalpia, o H, menos T de temperatura, e ΔS, que é a variação de entropia.
Beleza? Vamos lá, vamos dar exemplo dessa situação. Lembrando que a temperatura tem que estar em Kelvin, então se for dado em graus Celsius, a gente tem que transformar para Kelvin. Como que a gente faz essa transformação? É só pegar a temperatura e somar mais 273. Né? 25 graus Celsius corresponde 25 mais 273 a 298 graus Kelvin. Olha lá. Então, 25 graus Celsius mais 273. Então, 25 graus Celsius é a condição normal de temperatura e pressão da CNTP, né? Em Kelvin corresponde a 298 Kelvin. Outra coisa importante que a gente tem que tomar cuidado é que, às vezes, a entalpia é dada numa unidade e a entropia é dada em outra. Por exemplo, a entalpia é dada em quilocaloria e a entropia é dada só em caloria. Então, a gente tem que transformar e deixar tudo quilocaloria, tá? Para poder calcular a energia livre de Gibbs. E como que eu faço para transformar de caloria para quilocaloria? Né? Ó, esses dois aqui, ó. Essa aqui é dada em quilocaloria, essa daqui pode ser dada em caloria. Aí vocês têm que deixar as duas iguais para poder calcular. Deixar as duas sempre quilocaloria, tá? Se ambas forem dadas em quilocaloria, não tem que fazer nenhuma transformação. Para transformar de quilocaloria para caloria, a gente pode fazer um raciocínio parecido com quilograma para grama. Né? 1 quilograma, eu falo para você, vai lá no mercado e compra 2 quilogramas de carne para mim. Você vai comprar quantos gramas de carne? 2.000 gramas. 2.000 gramas. Por quê? Como que você faz para passar de quilograma para grama? Divide por 10 a terceira. Não. Para passar de quilograma para grama, então são 2 quilos. Então, você pode montar a regra de 3, né? Colocar 1 quilo, se você não lembrar, monta a regra de 3. 1 quilo corresponde a 1.000 gramas, 2 quilos vão corresponder a X gramas. Ou então, você pode lembrar disso daqui. De quilo para grama, você deve multiplicar por 1.000. Agora, eu vou falar para você, vai lá, me compra 500 gramas de presunto. Quantos quilogramas você está comprando em 500 gramas de presunto? Aí o processo contrário, se de quilo para grama multiplica por 1.000, de grama para quilo você divide por 1.000. O mesmo raciocínio vale quando você está passando de quilômetro para metro. Né? Uma pessoa que fez uma corrida de 5K, que está na moda aí, corrida de 5 quilômetros. Quantos metros ela andou? Ela correu? Em 5 quilômetros? 5.000 metros. Né? Então, para passar de quilômetro para metro, basta multiplicar por 1.000. E de metro para quilômetro, andou na esteira da academia 3.000 metros. Quantos quilômetros ela andou? É só você pegar e passar dividindo por 1.000 que você vai saber quantos quilômetros. E quilocaloria para caloria é a mesma coisa. O K tem esse significado. Né? A relação vai ser sempre essa. De quilocaloria para caloria, multiplica por 1.000. E o processo contrário, de caloria para quilocaloria, você vai dividir por 1.000. O mesmo pensamento que a gente aplica para quilograma e grama, o mesmo pensamento que a gente aplica para quilômetro e metro, a gente aplica para quilocaloria e caloria. A gente aplica para quilojoule e joule, que são as unidades principais que a gente trabalha aí quando a gente está falando de entalpia e entropia de sistemas. Lembrando que uma caloria corresponde a 4,18 joules. Olha o primeiro exercício aqui, ó. Para uma dada reação, sabe-se que a variação da entalpia é igual a 20 quilocaloria por mols. E a entropia foi dada 80 calorias por mols Kelvin. Qual a energia de Gibbs dessa reação quando a gente está trabalhando numa temperatura de 1.000 Kelvin? A temperatura já foi dada em Kelvin. Vamos resolver isso aqui junto? Essa é fácil, muito tranquilo. Mano. Opa, vamos lá. Lembra da fórmula? O que eu acabei de falar para vocês aqui? Qual que é a fórmula para cálculo de energia? Delta G. É a variação do H. Não. Isso. A variação do H. Isso. Delta G é igual
a variação do H, que é a variação de entalpia. Mais a variação do... Não. Menos Menos... T vezes a variação da entropia. ΔG, essa é a fórmula. Energia livre de Gibbs vai ser igual a variação da entalpia menos T vezes ΔS. Teoricamente, é só a gente vir e substituir, né? Por quê? Já foi dado para a gente qual que é o ΔH. É igual a 20 quilocaloria por mol. Já foi dado qual que é o ΔS, que é igual a 80 caloria por mol Kelvin. E também foi dado qual que é a temperatura. Mas se você for aplicar desse jeito na fórmula, você vai errar. Por quê? O que está acontecendo aí? Era para estar 80 cal, né? Isso, é isso mesmo. 80. E aí que está o problema, né? Por quê? O que acontece aqui? A unidade da entalpia está igual à unidade da entropia? Não. Ó, a entalpia está quilocal e a entropia, a pessoa já vai lá e substitui direto. E aí erra. Erra por besteira, né? Sabe aplicar, sabe a fórmula, mas não observa esse detalhe. A temperatura está em Kelvin. Pronto, legal. A temperatura eu posso colocar aqui. Mas eu tenho que deixar as duas em quilocaloria. Então eu tenho que pegar a entropia. Opa, beleza. Eu tenho que pegar a entropia e passar também para quilocaloria por mols. Eu posso fazer através de regra de 3, né? Onde eu sei que 1 quilocaloria corresponde a 1000 calorias e 80 calorias vai corresponder a X quilocaloria. Eu posso fazer assim, essa transformação, ou eu posso lembrar que basta pegar e dividir por 1000. 80 calorias corresponde a 0,080 quilocaloria por mol. Pronto. Então, eu sei que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. E agora sim eu posso substituir na fórmula lá, ó. Eu vou ter que ΔG é igual ΔH 20 menos temperatura, está em Kelvin, T, ΔS, agora está na mesma unidade. Se der um valor negativo do ΔG, a reação é espontânea. Se der um valor positivo, a reação é não espontânea. 1000 vezes 0,080 vai dar 80. Então, o ΔG vai ser igual a 20 menos 80, logo o ΔG vai ser igual a menos 60. Pronto. Calculei o valor do ΔG aqui, ó. Pergunto para vocês, com esse valor de ΔG, dá para falar se a reação é espontânea ou não espontânea nessa condição? Dá. Tá. Né? Se o ΔG é menor do que zero, É espontâneo. Não, porque a reação é espontânea. E se o ΔG desse positivo, a reação seria não espontânea. Essa é a importância da variação da energia livre de Gibbs. A gente consegue prever se a reação é espontânea ou não espontânea.
Ah, e se a energia de Gibbs eu colocar igual a zero aqui? Ah, quando está igual a zero, não é espontânea e também não é não espontânea. Ela está em equilíbrio químico. Então, se eu substituir aqui por zero, eu consigo ver qual temperatura, por exemplo, que o sistema entra em equilíbrio. A partir de qual temperatura o processo passa a ser espontâneo, né? Quando eu substituo aqui por zero. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo assim. Matematicamente, como ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS, se eu tiver o ΔH positivo, um valor positivo, uma reação endotérmica, e tiver um ΔS com um valor negativo, né? Aí vai dar menos com menos vai dar mais, e aqui já era mais, então mais com mais vai dar mais, o ΔG vai ser maior do que zero. E se o ΔG for maior do que zero, é porque a reação é não espontânea. Esse quadro aqui, ele serve principalmente para exercícios teóricos, tá? Se a reação for endotérmica e a entropia for negativa, o processo vai ser não espontâneo, independente dos valores. ΔH igual a 1, tá? Entropia igual a menos 5. Temperatura igual a 100 Kelvin. Então 1 menos 100 vezes 5 vai dar menos 500. Então 1 menos 500 vai dar igual a positivo com positivo, negativo com negativo vai dar positivo e vai dar um resultado positivo, processo não espontâneo. Se o ΔH for de uma reação exotérmica, um ΔH negativo, e o ΔS for positivo, aí vai dar negativo daqui, mas essa parte também vai dar um valor negativo, então o ΔG com certeza vai ser um ΔG menor do que zero, e nesse caso a gente sempre vai ter uma reação do tipo espontâneo. Agora, se o ΔH for positivo e a entropia for positivo, aí vai depender, né? Você vai ter que aplicar, porque pode dar valor de ΔG positivo ou negativo. Se der negativo, processo espontâneo. Se der ΔG maior do que zero, positivo, processo não espontâneo. E o contrário, se o ΔH for negativo, reação exotérmica, e a entropia também for negativa, também vai depender dos valores de ΔH e ΔS, podendo dar variação de Gibbs negativa ou positiva, sendo que se der negativo, processo espontâneo, e se der positivo, processo não espontâneo. Beleza? Então esse quadro aqui, ele ajuda a gente para exercícios teóricos, para a gente refletir sobre a situação, aplicação algébrica, né, matemática aí junto com química. Mais um exercicinho para a gente poder fazer, né? Tem essa reação aqui isotérmica do N2O se transformando em N2 mais O2. Ela está acontecendo a 25 graus Celsius. Sabendo que a variação de entalpia da transformação química é menos 19,5 quilocaloria por mol e que a variação da entropia é 18 caloria grau mol, pode-se afirmar que... O que pode se afirmar? Vamos lá. Pergunta. Primeira coisa. Se o ΔH é negativo. Vai me falar se a reação é espontânea ou não espontânea? Não, o ΔH não fala isso. ΔH negativo só me fala se a reação é endotérmica ou exotérmica. ΔH negativo é endo ou é exotérmica? E aí? Exotérmica. Isso, ΔH negativo é exotérmica. É só isso que o ΔH me fala. Não vai falar se a reação é espontânea ou não espontânea. Essa informação quem fala é energia livre. A entropia é positiva, tudo bem, né? Na entropia também não vai me dizer se o processo é espontâneo ou não. A entropia está relacionado com o grau de desordem do nosso sistema, com o grau de agitação das nossas moléculas, tá? Ela não vem trazer informação se o processo é espontâneo ou não espontâneo. Ela apenas traz a informação do grau de desordem. Para eu saber se é espontâneo ou não espontâneo, eu devo calcular ΔG. Para calcular ΔG, a energia de Gibbs, a gente utiliza a fórmula. ΔG é igual a delta H menos T
ΔS. Nessa questão, a gente tem alguns problemas. O primeiro problema, a temperatura. Eu posso usar a temperatura em graus Celsius para calcular a energia de Gibbs? Não, tem que ser em Kelvin. Tem que ser em Kelvin. Então é isso daí. Eu vou passar 25 graus Celsius para Kelvin. Para passar de Celsius para Kelvin, basta eu pegar a temperatura em graus Celsius e somar 273. Então, 25 graus Celsius são 298 Kelvin. Pode falar. Professor, mas dá para fazer o cálculo, né? E o cálculo em graus Celsius, depois só somar com o Kelvin. Não, porque se você fizer isso daí, você vai estar multiplicando por 25 e depois somando só mais 273 no resultado. Não vai dar a mesma coisa. Posso até demonstrar depois que eu acabar o exercício, que isso daí dá errado. Vamos lá. Qual que é a outra situação que eu tenho também nesse exercício? Eu tenho mais uma situaçãozinha que eu tenho que fazer para deixar correto. Olha o ΔH. Está em quilocaloria por mol. Preenchimento da forma. Já o valor da entropia está com uma unidade diferente. Está em caloria. Então, eu vou ter que passar a entropia para quilocaloria. Então, se o meu ΔS é igual a 18 caloria, e eu quero passar para quilocaloria, basta eu pegar e dividir por 1000. A gente já conversou a respeito disso. E 18 vai dar 0,018 kg por grau. Agora sim eu vou poder substituir e calcular a energia livre de Gibbs para ver se o processo é espontâneo ou não. E ver qual que é o valor para poder assinalar a alternativa correta. Então, o ΔG vai ser igual. O ΔH foi dado aqui, menos 19,5. A temperatura, 298 Kelvin, vezes 0,018. O ΔG vai ser igual a menos 19,5. O menos da fórmula, vamos lá, 298 vezes 0,18. Deixa eu fazer aqui. Essa não é tão trivial. 298 vezes 0,018, 5,36 aproximadamente. Aí, então, menos 19,4 menos 5,36, né? Porque menos com mais fica menos aqui, vai dar menos 24,86. Isso aqui é 19,5. Pronto. Agora, eu já vejo. Só tem uma alternativa, né? Só daria para marcar a letra E. Sinal negativo da energia livre de Gibbs, portanto, o processo é espontâneo. O sinal negativo aqui é o que nos demonstra que trata-se de uma reação química do tipo espontâneo. Tranquilo? Sem dificuldades em relação à energia livre de Gibbs? Vamos fazer o que o Eric falou. Se eu colocasse aqui em graus Celsius e depois somasse 273 para ver o que ia acontecer. O ΔG ia ser igual a menos 19,5 menos, eu vou usar a temperatura lá, 25 vezes 0,018. O ΔG ia ser igual a menos 19,5 menos, 19,5
25 vezes 0,18 ia dar 0,45. Aí, iria dar 19,5. Mais 0. Iria dar menos o ΔG 19,95. Aí você falou, soma 273 depois. Se você somar 273 aqui, que você falou, vai dar errado. Quer ver? Vai dar igual a 253. Então, isso aqui não existe. Isso aqui está errado. Você tem que transformar antes de aplicar na fórmula. Tá? Temperatura sempre em Kelvin e transforma antes de colocar na fórmula. Para poder calcular tudo certinho, energia livre de Gibbs. Beleza? Bom, pensando aqui na fórmula da energia de Gibbs. Se eu aumento muito a temperatura no sistema, o que está acontecendo com a entropia do sistema? Se eu estou aumentando a temperatura, o que está acontecendo com a agitação das moléculas? Ela fica aumentando, né? Então, se eu aumento a temperatura, a entropia também estará maior, porque o grau de desordem será maior, e essa parte aqui vai dar um valor alto, que vai tentar forçar para quê? Para o ΔG ser negativo, né? E se o ΔG for negativo, essa parte aqui, temperatura alta, a entropia também vai ser alta, vai dar um valor muito grande aqui para tentar fazer o ΔG ser negativo, para tentar fazer a reação ser espontânea. Né? Então, se a gente aumentar muito a temperatura, a gente está aumentando o grau de desordem, vai estar tendo um monte de choque ali entre as moléculas, porque se a gente aumenta a temperatura, a gente começa a aumentar a quantidade de choques que a gente tem dentro do nosso sistema. Se a gente aumenta a quantidade de choques, a gente vai ver nas próximas aulas a parte de choques efetivos e transformação química. A gente aumenta a quantidade de choques efetivos, consequentemente, a gente aumenta a velocidade da reação. Aumentando a temperatura, a gente aumenta o grau de desordem, a gente aumenta a velocidade da reação, a gente tende com que o processo seja espontâneo. Beleza? Aí, eu tenho uma reação química. Negativo é espontâneo, né? Isso, negativo é espontâneo e positivo é não espontâneo. O ΔG. Eu tenho 3 condições aqui, ó. E eu estou pedindo para a gente calcular a energia de Gibbs em cada uma, na 1 e na 2, e depois eu estou perguntando quando ela deixará de ser espontânea. Primeira situação, já está, olha só, a temperatura já está em Kelvin, beleza. A primeira reação, a primeira é o zero absoluto, não, está em graus Celsius. Eu vou passar para Kelvin, tá? Então, vamos lá. Essa é a primeira situação, essa é a segunda situação e essa é a minha terceira pergunta. Primeira situação, esta é minha. Segunda situação, e esta é a minha última pergunta. A temperatura está em graus Celsius, para passar para Kelvin eu devo somar 273. Então 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. E agora, como está na mesma unidade, basta eu colocar na fórmula. Que fala que ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS. ΔG é o que eu quero calcular. O ΔH foi dado de uma reação aí do tipo endotérmica, igual a 200. A temperatura, 273 vezes. A entropia também está em quilocaloria, ótimo. Então, o ΔG vai ser igual a 200 menos
546. Portanto, na primeira reação, o ΔG vai ser igual a menos 346 kcal. Pergunto, ΔG negativo, a reação, na primeira situação, ela é espontânea ou ela é não espontânea? É espontâneo. É espontânea. No segundo caso, eu já aumentei a temperatura. Tá? Vamos lá. Eu vou fazer diferente. No segundo caso, ao invés de fazer 100 graus Celsius, eu vou fazer menos 130 graus Celsius. Vamos ver o que vai acontecer. Menos 130 graus Celsius, se eu for passar para Kelvin, eu devo somar 273. Vou colocar menos 173. Para ficar mais fácil. A temperatura na segunda situação era menos 173 graus Celsius, tá? Eu estou passando para Kelvin, então eu estou somando 273. Ah, não, essa fica muito ruim. Deixa eu colocar, porque senão já vai dar uma coisa aqui estranha. Deixa eu colocar aqui menos 193. Tá? Então, menos 193 era a temperatura do meu sistema. A variação da entalpia era a mesma, a entropia também. Vamos ver o que vai acontecer nessa temperatura. Fazer essa continha. 273 menos 193. 273 menos 193. 273 menos 193 vai dar 80. A segunda situação era a mesma entalpia, a mesma entropia, a temperatura menos 193 graus Celsius. Bem gelado. Então, eu vou pegar e vou vir aqui pensar na minha segunda situação. Continua a mesma coisa. A mesma fórmula, quer dizer. Né? A fórmula diz que ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Então, continuando o raciocínio, eu quero calcular a energia livre de Gibbs para minha segunda situação. O ΔH é o mesmo da primeira situação. A temperatura na primeira situação era 0 graus Celsius, na segunda situação é menos 193 graus Celsius, que corresponde a 80 Kelvin, vezes a entropia está na mesma unidade, 2. O ΔG. 200 menos 160, o ΔG vai dar igual a 40. Quer fazer o passo a passo? Então faz. 200 menos 160. Portanto, o ΔG é 40. Assim, nessa segunda situação, a temperatura está muito baixa, não está? Então, como a temperatura está muito baixa, o ΔG está dando positivo. E se o ΔG está dando positivo, nessa segunda situação aqui, a reação é espontânea ou não é espontânea? Não é espontâneo. Não é espontânea. Então, o que eu sei? Eu sei que a 0 graus Celsius, apesar de ser... Pode falar. O resultado está como caloria, não seria quilocaloria? Tá certo. Quilocaloria. Certo. O que a gente tem aqui nessas duas situações? A primeira situação, apesar da temperatura ser baixa, ser 0 graus Celsius, a gente tem uma transformação espontânea, porque deu um ΔH menor do que 0. No segundo caso, eu baixei muito a temperatura. Né? Então, nesse meu segundo caso, deu um ΔG positivo. Se deu um ΔG positivo, significa que no segundo caso, a reação é
não espontânea. Ela não ocorre naturalmente. Que temperatura que ela deixa de ser? Em qual temperatura que ocorre essa transição? De espontânea para não espontânea. Como que eu consigo calcular isso? Quando essa transformação vai deixar de ser espontânea? Quando o ΔG for zero? É isso aí. Essa reação vai deixar de ser espontânea quando eu tiver o ΔG igual a zero. Aí a reação vai ser espontânea. Qual a temperatura que isso daí vai acontecer? Não sei, mas eu consigo calcular. Por quê? Olha só. ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Quando o ΔG for zero, a reação vai ter a transição de espontânea para não espontânea. A gente está em equilíbrio, que a gente fala. Quando que isso vai acontecer? Qual a temperatura? Não sei. A entalpia, 200. A temperatura é o que eu quero descobrir nesse caso. E a variação de entropia, 2. Passa para o outro lado com sinal negativo. Vai dar menos 200 é igual a menos 2T. Passa dividindo. Temperatura igual na temperatura igual a 100 Kelvin, a reação está em que a gente chama de equilíbrio. Ela não é nem espontânea e nem não espontânea. Entenderam essa terceira sacadinha aqui? Eu não pedi para você calcular o ΔG aqui. Eu pedi para você calcular em qual temperatura a reação deixará de ser espontânea. Qual temperatura deixará de ser espontânea? Ah, professor, não sei, mas eu sei que para deixar de ser espontânea, essa mudança ocorre quando o ΔG é igual a zero. Substitui na fórmula e calcule a temperatura. Aí tem lá no teste, certeza, 100 graus Celsius e 100 Kelvin. A pessoa olha aqui, vai lá e marca 100 graus Celsius, esquece, né? Que aqui está em Kelvin. Se fosse passar para graus Celsius, você ia ter que subtrair 273, que ia dar menos 173 graus Celsius. Foi por isso que na hora que eu tentei mudar aqui para menos 173, não foi uma boa, porque senão eu já ia responder essa. E não era o que eu queria naquele momento. Foi por isso que eu fui e mudei de novo. Beleza? Tranquilo o assunto de energia de Gibbs, espontaneidade de reações químicas? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar algo por enquanto? Bom, excelente então. Então vamos dar continuidade para os nossos estudos. Dessa forma, a gente encerra a parte de termoquímica. Tá? A gente estudou entalpia, estudou formas de calcular a entalpia, fatores que afetam na variação da entalpia. Aí a gente falou sobre entropia, né, grau de desordem do sistema. Estudou energia livre de Gibbs, viu que se der negativo, a gente tem reações espontâneas, se der positivo, a reação não é espontânea. Se der igual a zero, está em equilíbrio dinâmico, né? E encerramos a termoquímica. Agora, eu vou fazer com vocês a lista de exercícios, alguns exercícios que estão relacionados com energia de ligação e lei de Hess. Tá? Esse é o primeiro exercício que estava na nossa lista. Calcule a variação de entalpia na reação, onde 2 HBr reagem com Cl2, formando 2 HCl mais Br2. Foi dada a entalpia do produto e a entalpia do reagente? Não, não foi dada. Foi-me dada a entalpia de formação das substâncias? Não, também não foi-me dada a entalpia de formação das substâncias. Lembrando que substância simples ia ter entalpia, e na condição padrão, ia ter entalpia igual a zero. Né? Bastava ter a entalpia de formação do HBr e a entalpia de formação do HCl.
ΔH é igual ao H dos produtos menos H dos reagentes, 2 vezes a entalpia padrão de formação do HCl menos 2 vezes a entalpia padrão de formação do HBr. Eu conseguia calcular se fosse dada a entalpia de formação, mas não foi dado. Foi dado outras reações para servir de suporte para calcular essa através da lei de soma de calores? Ou através da lei de Hess? Não. Foi dada para mim a dica seguinte: energia de ligação. Qual que é a energia da ligação HBr? Ô, professor, a energia da ligação HBr é 87,4 kcal por mol. Qual que é a energia da ligação ClCl? A energia da ligação ClCl corresponde a 57,9 kcal por mol. Qual que é a energia da ligação HCl? A energia da ligação HCl, 103,1 kcal por mol. Que é da BR, 46,1 kcal por mol. Mas aqui é 1 mol ou são 2 mols? Aqui é 1 mol. Aqui são 2 também e aqui são 1 mol. Eu devo considerar isso daqui para o meu cálculo. Vamos lá, vamos destrinchar isso daí? Primeira coisa, vamos interpretar essa ligação aqui, essa situação. Eu devo quebrar as ligações dos reagentes para formar as ligações dos produtos. HBr. O H tem só um elétron, né? E o Br é da família 7A. Então, na camada de valência, ele tem 7 elétrons. Grupo 17 da tabela periódica. O H, ele acaba compartilhando esse elétron com o Br, porque o H, ao compartilhar esse elétron, ele fica com configuração igual ao do hélio, ele fica com 2 elétrons, igual ao gás nobre, e o Br fica com 8 elétrons, também com configuração de gás nobre. Então, esse é o HBr. Cl. O Cl está no grupo 17 da tabela periódica, família 7A. Eu sou um Cl e você é um Cl. Eu tenho 7 e você tem 7. Você vai me doar um elétron para eu ficar com 8 e você ficar com 6? Não. Eu também não vou doar um elétron meu para você ficar com 6. O que a gente vai fazer? A gente vai compartilhar só um parzinho. Então, eu represento a ligação Cl da molécula Cl2, Cl tracinho Cl. Aí eu vou pensar nos produtos. Só estou desenhando as moléculas. Primeira parte, desenha as moléculas. A molécula do HCl. O hidrogênio só tem um elétron, o Cl tem 7. O hidrogênio se estabiliza com 2 e o Cl se estabiliza com 8. Eles compartilham um parzinho. Pronto. Tá aqui como que é o HCl. Br2 é parecido com o Cl, porque o bromo também está no grupo 17 ou família 7A da tabela periódica. Então, o bromo também tem 7 elétrons na camada de valência. Então, vamos supor que eu sou um bromo, agora você é um bromo. Eu tenho 7 e você tem 7. Você não vai doar um para mim ficar com 8 e você ficar com 6. Não vai ter ligação iônica. Eu também não vou doar um para você ficar com 8 e eu ficar com 6. O que a gente vai fazer? A gente vai compartilhar um parzinho, porque ambos ficam com 8. Então, aqui é a molécula de Br2. Só que acontece o seguinte, a reação são 2 HBr e 2 HCl. Então, são 2 HBr, 1 Cl2, 2 HCl e 1 Br2. Agora, eu tenho o valor das entalpias de ligações, eu tenho desenhado a minha equação química e eu posso pensar, né, para poder calcular o ΔH. ΔH é sempre o H dos produtos menos o H dos reagentes. Quem são os meus produtos? Eu vou quebrar HBr, vou quebrar Cl e vou formar. Todo mundo está liberado. O Cl vai juntar com o H, o Cl vai juntar com outro H, vai surgir ligação HCl, e os BRs vão se unir e vai surgir, então, a ligação BR simples BR. Aqui são os produtos. Então, para os produtos, eu vou ter que formar 2 ligações HCl mais uma ligação do tipo BR-BR. Eu tenho menos da fórmula e vou quebrar as ligações dos reagentes. Quais são as ligações que eu vou quebrar dos reagentes? Eu vou quebrar 2 ligações do tipo HBr e eu vou quebrar uma ligação do tipo ClCl. Agora é só substituir os valores e calcular a variação da entalpia. Se der uma variação de entalpia maior do que 0, significa que o processo é endotérmico. Se der uma variação de entalpia menor do que 0, significa que o processo é exotérmico. Vamos substituir? 2 HCl 103,1 mais uma vez 46,1, que vai dar 46,1 mesmo. O menos da fórmula
2 vezes 87,4, substituir HBr, mais 57,9, que era ClCl. 2 vezes 103,1 vai dar 206,2, mais 46,1. Aí é matemática, né? Menos 2 vezes... Quer fazer? Vamos fazer. Para ir até o final. Vai dar aqui 206,2 mais 46, essa é oriunda dos meus produtos. Aí eu tenho o menos da fórmula. 2 vezes 87,4. Vai dar 8. Opa. Deixa eu abrir a calculadora aqui, porque a gente vai usar ela bastante na aula. Agora na resolução dos exercícios. Duas vezes 87,4 nem precisa de calculadora, dá para fazer rapidinho na cabeça, né? Mas vamos ter cálculos mais complexos, então deixa eu abrir a calculadora aqui para a gente já ir utilizando ela também nos demais cálculos. Porque aqui dá 8, 7 vezes 2 dá 14, vai 1, 8 vezes 2 dá 16, com 1, 17. Confere, produção? Confere. Isso. Agora vamos lá, então. Continuar para a gente calcular o ΔH desse exercício. O ΔH vai ser igual. 2 com 1 vai dar 3. 6 com 6 vai dar 12. Vai 1. 4 com 1 que foi vai dar 5. Então dá isso daí. Menos. Essa parte que é a entalpia dos reagentes. Que somando... um 174,8 mais 57,9. 174,8 mais 57,9. 232,7. Agora acabou, né? O ΔH aqui era positivo, com menos da fórmula fica menos. 252 menos 232,7 vai dar um ΔH de 19,3. Olha a unidade. Quilocaloria. Pronto. ΔH maior do que zero significa que essa reação química aqui ela é endotérmica. Eu posso falar se ela é espontânea ou não espontânea? Não, para falar se ela é espontânea ou não espontânea, eu devo calcular a energia livre de Gibbs, que foi o assunto que a gente tratou na aula de hoje. Com o valor do ΔH, eu só consigo falar se ela é endo ou exotérmica. ΔH maior do que zero, endotérmica. Se fosse ΔH negativo, seria exotérmica. Esse era o exercício 1 da nossa lista. O exercício 2 falava sobre o tungstênio, tá? Principalmente focando no carbeto de tungstênio, que é utilizado como ponteira de ferramenta, né? Então, é uma substância importante. A reação química para a obtenção do carbeto de tungstênio é essa daqui, ó. Carbono grafite mais tungstênio formando o carbeto de tungstênio. Eu quero calcular o ΔH, a variação da entalpia para essa reação química aqui. Mas eu não tenho a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Eu não tenho a entalpia de formação do WC. Eu não tenho qual que é a energia de ligação.
do WC. O que eu tenho são reações de suporte para eu poder calcular a minha reação principal. Então, vamos lá. O que eu tenho na minha equação principal que eu tenho nessa minha primeira equação? Vocês me ajudam? Hein? Pode ser. Vamos lá. Então, o que eu tenho na minha equação principal que eu tenho na minha primeira equação de suporte? O tungstênio. Isso, o tungstênio. Eles estão do mesmo lado? Sim. Sim, ambos estão do lado dos reagentes. E eles estão na mesma quantidade? Também. Também. Então, basta eu pegar e copiar essa reação aqui, ó. Peguei e copiei ela do mesmo jeitinho. Tem um erro aqui. Só que o erro foi proposital, porque esse exercício ele tinha aparecido na internet, né? E então eu mudei algumas coisas para ver quem copia da internet e copia com o resultado que estava na internet, e aí eu vejo que a pessoa errou. Só que quando eu fiz isso, eu não me ative a uma coisa. Qual que é o erro dessa equação termoquímica aqui, ó? Alguém consegue enxergar o erro dessa equação termoquímica? Sinal. Não é uma reação de combustão? Toda combustão não é exotérmica? Então o sinal dessa equação química aqui deveria ser o quê? Negativo. Negativo. Tanto essa quanto essa deveria ter sinal negativo. Mas como eu não queria, não estava nessa parte, eu queria apenas que vocês aplicassem a parte de lei de Hess, isso não vai afetar no meu cálculo, mas tem um erro conceitual essa questão, tá? Essa aqui deveria ter sinal negativo e essa daqui, que é a combustão do carbono grafite, também deveria ter sinal negativo. Mas, Pode falar. professor, nessa questão aí, muita gente pode ter se confundido, mano, em questão de sinal. Não, porque não é para ter confusão em termos de sinal, porque é para você só pegar isso daqui e aplicar a lei de Hess, tá? Não era para você ter pensado na parte da combustão. Mas considerando essa situação, eu vou fazer o seguinte. Quem entregou a atividade dentro do prazo vai ter 10. Quem entregou a atividade no prazo do atraso vai ter 5. Beleza? Então, a lista inteira, se você entregou ela dentro do prazo, você tem 10. Mesmo que você tenha errado. Vários exercícios. Mas a gente está fazendo correção para você aprender e não errar mais. Tranquilo? Minha intenção não é nota, minha intenção é que você aprenda. Beleza? Então é por isso que eu estou trazendo esse conceito e estou discutindo com vocês. Aqui devia ser negativo e aqui devia ser negativo. Dá para fazer? Aplicando lei de Hess? Você calcula aí, vai dar para resolver o exercício. Mas tem erro conceitual. Vamos lá. Tungstênio. Vamos continuar como se não tivesse esse erro conceitual. Tungstênio está na equação de suporte, está na equação principal. Ambos estão do mesmo lado. Eu só copiei a primeira equação. Segunda equação. Pergunto para vocês. Quem tem na minha segunda equação, que também está presente na minha equação principal? Carbono grafite. Carbono grafite. Está do mesmo lado? Sim. Sim, ambos estão do lado dos reagentes. Eu tenho carbono grafite aqui do lado dos reagentes, eu tenho carbono grafite aqui do lado dos reagentes. Estão na mesma quantidade? Também. Também. Um mol aqui e um mol aqui. Então basta eu pegar e copiar a minha equação do jeitinho que ela está dada. Agora, quem está na minha terceira reação de suporte que está na minha equação principal? Carbeto de tungstênio. Isso, o WC, o carbeto de tungstênio. Só que agora a gente tem algumas coisinhas, né? Eles estão do mesmo lado? Não. Não. Na reação principal, ele está no produto. E na minha equação de suporte, ele está nos reagentes. Então, o que eu devo fazer com a minha equação de suporte? Inverter o valor da entalpia. E inverter a reação também, né? Isso Eu também. inverto tudo. Então, o que era produto na minha equação de suporte virou reagente quando eu vou fazer a resolução. E o que era reagente virou produto. E ao fazer essa inversão,
eu tenho que inverter o sinal também. Se era negativo, passou para positivo. É conhecido também a lei de Hess como lei de soma dos calores, porque agora eu vou somar todas as reações e vou ver se eu chego na minha equação principal. Eu vou fazer a somatória das reações. Ai, meu Deus, vamos lá. Por partes. O que eu tenho aqui nessas reações? Nos reagentes que eu também tenho no produto na mesma quantidade. Para poder cortar. CO2. Pronto. CO2 eu posso cortar com CO2. O que mais que eu posso cortar? O 5/2 O2 em cada lado. Isso, também posso cortar o OO2, porque aqui 3 meios mais 1 vai dar 5 meios. Né? Vai dar 2,5 para cá e 2,5 para lá. Então, também posso cortar esses 5,5 com esses 5,5 aqui. Dá 2,5, 2,5. Por quê? Porque eu posso cortar. Porque tá nos reagentes e tá nos produtos, então não faz parte da minha reação. Tem mais alguma coisa que eu posso cortar? O OW3. O Isso. WO3. O óxido de tungstênio. Então eu posso cortar, ó, justo esse que você falou por último era que eu tinha colocado primeiro, mas não tem problema. Eu posso cortar o WO3, porque aqui está nos reagentes e aqui está no produto na mesma quantidade. Eu posso cortar o CO2, que nem já foi falado. E eu posso cortar o oxigênio, porque 1,5 mais 1 dá 2,5. 5 dividido por 2 também dá 2,5. Ah, mas se eu tivesse só 1 para o lado de cá e 5 para o lado de lá, ia sobrar 4 para o lado dos produtos, mas não é o caso. O que sobrou depois de tudo isso? Sobrou W mais C do lado dos reagentes, a setinha formando WC. Ou seja, sobrou exatamente a minha equação principal. Ah, professor, está invertido aqui do lado dos reagentes. Não tem problema. Pode ser C mais W, W mais C que dá na mesma. O que não pode é isso daqui estar do lado de cá. Aí está errado. E lei da soma dos calores, então basta eu somar a entalpia das 3 reações que eu vou ter a entalpia dessa reação aqui. Ah, professor, e se eu somasse aqui direto? Se você somasse aqui direto, você não ia ver que você tinha que inverter esse valor. E aí ia dar errado. Às vezes você tem que multiplicar a equação química, e você não ia ver que você ia ter multiplicado, ia dar errado. Agora sim você pode somar os 3. 840 mais 4 mais 1.196 vai dar 2.040 kJ por mol de carbeto de tungstênio. Tá? Então tá aí a resolução do exercício 2 da nossa lista. Exercício 3. O exercício 3 era dado uma tabelinha de energia de ligação. Essa daqui, na última aula, eu tinha até conversado com vocês. A gente tinha feito o desenho das moléculas na aula. A gente tinha... Não tinha feito o desenho das moléculas, não. A gente tinha descrito a reação química. O CH4 reagindo com Cl2, CH4 reagindo com Cl2, dando origem ao tetracloreto do carbono, CCl4, mais o gás H2. O que você tem que fazer nessa reação depois de escrever ela? Balancear, né? 4 cloros, 4 hidrogênio, um carbono e um carbono. A equação está balanceada. Pronto. Depois você tem que desenhar as moléculas. Entalpia, energia de ligação, tem que desenhar as moléculas para ver quais ligações você está quebrando dos reagentes e quais ligações que você está formando dos produtos. Então vamos lá. Carbono família 4A, 4 elétrons na camada de valência. Hidrogênio possui um elétron só, né? Então o hidrogênio se estabiliza com 2, o carbono se estabiliza com 8. O hidrogênio aproxima aqui, o hidrogênio já fica com 2, mas o carbono, quando tem só um hidrogênio, ele fica com 5. Chega outro hidrogênio, o carbono fica com 6, hidrogênio com 2. Chega outro hidrogênio, o carbono com 7, esse hidrogênio com 2. Chega por fim o quarto hidrogênio do metano, que se associa ao carbono, o carbono com 8 e cada um dos hidrogênios com 2. Pronto. Cl, Cl a gente conversou agora de pouco, eu sou Cl7A, grupo 17, 7 elétrons. Você também é o Cl com 7 elétrons. A gente não vai doar um para o outro, né? A gente vai compartilhar, então faz uma ligaçãozinha simples, compartilha aqui. E ficam ambos com configuração de gás nobre. CCl4. Chega um cloro com 7 e o carbono com 4.
O carbono não vai doar para ficar com 3. Não, ele também quer ficar com 8. Ele compartilha. O cloro fica com 8 e o carbono fica com 5. Cada um dos cloros vai chegando para completar o tetracloreto de carbono. De novo, o cloro fica com 8, o carbono fica com 6. Aqui o cloro fica com 8, o carbono fica com 7. Enfim, o quarto cloro chega. O carbono fica com 8 também. E o cloro também fica com 8, molécula de tetracloreto de carbono. E por fim, a molécula de H2. O hidrogênio tem 1, outro hidrogênio tem 1. Eles se unem e ficam com 2 elétrons na camada de valência ao compartilharem um par de elétrons. Bom, mas agora eu tenho que ver e considerar os meus coeficientes estequiométricos, porque eu tenho 2 cloros, não só um cloro aqui. E aqui eu também tenho 2 moléculas de H2. Essa é uma, mas eu tenho outra. Então eu tenho 2 moléculas de cloro e 2 moléculas de H2. Agora sim, né? Eu já desenhei toda a minha equação química e eu posso pensar. As ligações dos meus reagentes eu tenho que quebrar, todas elas, porque aí eu libero todos os elementos químicos para eles se recombinarem. E dão origem, então, a novas ligações e dão origem aos produtos. Então, ΔH é H dos produtos menos H dos reagentes. Então, passo a passo. Os meus produtos, eu tenho que formar. Quantas ligações CCl eu tenho que formar? Nos produtos. Pergunto para vocês. É uma só? São 4 ligações entre São 4. CCl. É 4 uma ligações CCl, 2 CCl, 3 CCl e 4 CCl. E quantas ligações HH eu tenho que formar nos produtos também? Duas ligações HH. 2. Aqui é uma. Só que são 2 H2. 1, 2. Nos reagentes são 4 CH só e 2 Cl simples Cl. Olha aqui. Produto 4 CCl mais 2 HH. O menos da fórmula, porque variação de entalpia é H dos produtos menos H dos reagentes. 4 CH e 2 ClCl. Basta substituir os valores que eu tenho aqui na tabela, venho aqui e substituo. 4 vezes CCl, tá aqui. CCl 327,2. 4 vezes isso. Mais 2 vezes HH. HH está aqui, 436. 2 vezes 436. Pronto. Menos da fórmula. 4CH. Tá aqui o CH. Cadê o CH? NH. Tem que tomar cuidado para não pegar errada. Tá aqui o CH. E 2 ClCl. 242,6. Tá aqui 242,6. Vou fazendo as continhas matemáticas. E chego que a variação da entalpia vai ser igual a 42 kcal por mol de CCl4. Né? ΔH maior do que zero significa que essa reação aqui também é do tipo endotérmica. Se o processo direto é endotérmico, se eu pensar no contrário, seria uma reação do tipo exotérmica. Mas essa daqui que ele está pedindo para calcular, ΔH positivo, reação do tipo endotérmica. Tranquilo, exercício 3? É importante, então, saber desenhar as moléculas. Quando é energia de ligação, você tem que saber desenhar as moléculas. Porque daí você vê qual ligação que você está quebrando e você vê qual ligação que você está formando. Você tem que tomar cuidado, porque nem sempre vai ser só ligações simples. Lembrando, existem ligações simples, duplas e triplas. Se o cara for lá e substituir direto pelo valor C simples C e na verdade fosse uma C dupla C, ele vai errar, porque a entalpia de uma ligação C simples C é 346,8. Da dupla é 614,2. Da tripla, 833,4. Então, por isso que você tem que desenhar. Olha esse exercício aí. Ó. O propano é o gás que está presente no botijão de gás da nossa casa. Né? A fórmula molecular dele é C3H8. Ele reage no fogão da nossa casa. O propano reage com o oxigênio que está presente na atmosfera.
tem a combustão, então, do propano, levando à formação de dióxido de carbono, CO2, mais água gasosa. A primeira coisa, foi dado o exercício, se você só pegar e desenhar isso daqui, você não vai estar considerando uma coisa muito importante. A primeira coisa que você deve fazer nesse exercício é balancear a equação. Sempre que você pegar uma equação química, olhe se ela está balanceada ou não. Faça o balanceamento. Como que faz balanceamento? Os elementos que aparecem mais vezes, você deixa para o final. Vocês começam dos elementos que aparecem menos vezes. Pelo método de tentativa e erro. Isso daí. Então, se eu tenho 3 carbonos aqui, ó, eu tenho carbono aqui e carbono aqui, só 2 vezes carbono. Hidrogênio eu tenho 1, 2 vezes hidrogênio. Oxigênio aparece 1, 2, 3. Oxigênio vai ser o último que eu vou balancear. Posso começar do carbono ou posso começar do hidrogênio. Normalmente, se o hidrogênio está na mesma quantidade das outras substâncias, a gente deixa o hidrogênio também para o final. Normalmente, hidrogênio e oxigênio vão ficar para o final. Né? Começar aqui, 3 carbonos. Coloco 3 aqui na frente. Não posso colocar o 3 aqui. Porque C3O2 não é o dióxido de carbono, é outra molécula que, aliás, nem existe. Quando eu estou balanceando, eu só posso alterar os coeficientes estequiométricos. 3 carbonos aqui, coloquei o 3 aqui e acertei o carbono. 8 hidrogênios aqui, coloquei o 4 aqui, 4 vezes 2, 8. Também acertei o hidrogênio. Não posso colocar aqui H8O, porque está formando H2O, água. Não está formando H8O. Por isso que você só mexe nos coeficientes estequiométricos. Agora falta oxigênio. 3 vezes 2, 6. Com mais 4 daqui, 10. Aqui estava o 2, eu coloquei o 5. Pronto. Minha equação está balanceada. Esse é o passo 1 do que se aprendeu no começo do primeiro ano. Balanceamento. Tem gente que aprendeu até antes. Balanceamento de equação química. O segundo passo é representar a equação química. Você aprendeu lá para o meio do primeiro ano. Né? Ligações químicas, representação de ligações químicas. C3H8. Como que eu faço C3H8? Carbono, família 4A, grupo 14, tem 4 elétrons na camada de valência, eu tenho 3 carbonos. Aí eu desenho os 3 carbonos, porque eles vão ficar no meio, quem aparece em menor atomicidade fica no meio da molécula. Os hidrogênios eu vou distribuir ao redor do carbono, fazer os compartilhamentos de forma que o carbono fique com 8 e o hidrogênio fique com 2. A estrutura do propano é essa daqui, ó. E o O2? Vamos lá. Oxigênio, família 6A. Eu sou um oxigênio, você é um oxigênio. Eu tenho 6 elétrons na camada de valência, você tem 6 elétrons na camada de valência. Você vai me doar um elétron para eu ficar com 8? Não. Se você me doar um, eu fico com 7. Aí está um problema, porque às vezes a pessoa coloca O simples O. E pega na tabela lá, pega valor errado. Esse aqui está dada a dica, né? Ó. Por quê? Eu compartilho, a gente compartilha um parzinho, fica com 7, e compartilha outro parzinho, fica com 8. Então, O2 possui uma ligação dupla. É O dupla O. Só que são 5 O2. Então, 1 O2, 2 O2, 3 O2, 4 O2, 5 O2. Desenhei a parte dos reagentes. E agora eu vou desenhar a parte dos produtos. Eu tenho 3 CO2. Carbono, família 4A. Oxigênio, família 6A. Chega um oxigênio próximo do carbono. O carbono está em menor atomicidade, ele fica no centro da molécula. Chega um oxigênio próximo. Compartilha um parzinho. O oxigênio fica com 7 e o carbono fica com 5. O oxigênio não está estável. O que ele faz? Compartilha outro parzinho. Então, aí não é ligação simples, é uma ligação dupla carbono-oxigênio. Aí, nesse momento, o carbono está com 6 e o oxigênio está com 8. O carbono ainda não está estável. É por isso que são 2 oxigênios. Aí chega o outro oxigênio lá, se une através de outra ligação dupla com o carbono fica com 8 e o oxigênio fica com 8. Como que eu represento a molécula de CO2? É C dupla com oxigênio e dupla com outro oxigênio. Quantos CO2 eu tenho aqui? 3. 1, 2, 3. Além de CO2, eu tenho um outro produto na minha molécula, na minha reação química. Eu tenho a água, H2O. Só que eu tenho 4 água, né? Então eu tenho 4 H2O nos meus produtos.
Tem que desenhar também a molécula. Vai lá, oxigênio família 6A, 6 elétrons. Hidrogênio só tem 1, hidrogênio aproxima, hidrogênio fica com 2, já está estável. O oxigênio ainda está com 7. Chega o outro hidrogênio lá, aproxima. Aí o hidrogênio, o outro que chegou também fica com 2. E o oxigênio, ao fazer duas ligações simples com o hidrogênio, está compartilhando um aqui e um aqui. Então ele tinha 6, com mais esses compartilhamentos, ele também fica com 8. 4 está aqui. Agora, eu desenhei a minha reação química, eu representei a minha equação química. Agora eu vou ter que pensar. O que eu vou ter que quebrar, que são as ligações dos meus reagentes, e o que eu vou ter que formar, que são as ligações dos meus produtos. Vamos lá. Se a pessoa olha isso daqui, ela pode confundir com entalpia de formação. E ela quer fazer 3 vezes o valor do CO, 4 vezes o valor do HO. Se ela não desenhar, ela pode fazer esse erro. Entalpia dos produtos, menos entalpia dos reagentes. Quantas ligações C-O eu tenho nos meus produtos para ser formada? Essa é importante. Vamos lá. Quantas C-O eu tenho nos meus produtos? Depois que eu desenhei, eu consigo ver. Alguém pode me responder? 6. 6. Tem gente que vai marcar 3, mas olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 O. E quantas HO eu tenho? Um monte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 HO. Então, na parte dos produtos, eu tenho que fazer 6 vezes a C-O mais 8 vezes a H simples O. O menos da fórmula e nos reagentes. Vamos lá. Quais são as ligações que eu tenho na molécula de propano? Alguém pode falar para mim? É só um tipo de ligação? Ou são mais do que um tipo de ligação? E quais são elas? Ou qual é ela? É do carbono com hidrogênio Isso, a gente tem e do carbono com carbono hidrogênio. com carbono. Isso, é isso mesmo. A gente tem 2 tipos de ligações na molécula do propano. A gente tem carbono com hidrogênio, a gente tem que quebrar todas essas para deixar os hidrogênios livres. Mas a gente também tem uma cadeinha carbônica aqui, ó. E a gente tem que quebrar carbono, 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 carbono. Carbono simples, carbono e carbono simples, carbono. Então, para eu quebrar essa molécula aqui, ó, eu devo quebrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações CH e 2 ligações C simples C. Ah, professor, então é só uma ligação C-C? Não, não tem C-C. Você está quebrando 2 ligações C simples C. Não vem inventar moda. E você também tem que quebrar as dos oxigênios. Você tem que quebrar 5 ligações duplas O, né? 5 ligações O dupla O. Aí você quebrou todo mundo, deixou todo mundo livre para poder formar dos produtos. Vamos aqui, ó. ΔH é H dos produtos menos H dos reagentes. Você tem que formar 8 produtos. Tá errado. Tá errado. Os meus produtos são esses daqui, ó. São 6CO e 8H. Esses aqui são os meus produtos. Né? E os meus reagentes são agora tá certo. H dos produtos menos H dos reagentes. 6C-O e 8H simples O. Produto. Reagente. 8CH, 2CC. O dupla O.
5O dupla O. Tá aqui. Agora eu vou substituir. Olha lá. 6C dupla O. Olha o valor da C dupla O. Tá aqui. 6 vezes 744. 8HO. Tá aqui. 8 vezes 462. Menos. Do menos da fórmula. Entropia dos produtos menos da fórmula. Quais são as dos reagentes? 8CH. Olha o CH aqui, 413. 8 vezes ele. 2CC. 2 vezes CC, 348. Mas ainda tenho mais reagentes. Tenho O dupla O. 5O dupla O. 5 vezes 498. Vamos lá? Continuar fazendo essas continhas. Vai dar 6 vezes 744. 4464. Mais 8 vezes 462. Menos 8 vezes 413. 40. 2 vezes 348. 5 vezes 498. Essa é a parte dos meus produtos. E essa é a parte dos meus reagentes que eu estou destacando em vermelho. Vamos lá. O ΔH vai ser igual a 4464 mais 3696. 4464 mais 3696. 8.160. O menos da fórmula. Três 304 mais 696 mais 24,90. Né? Por fim, 8.160 menos 64,90, 1.670. O ΔH dessa equação aqui. Quilo joule. Beleza? Vamos para a próxima questão. Essa é a última questão da lista. Também é uma questão que está relacionada à lei de Hess. Por que eu sei que é lei de Hess? Porque eu tenho várias equações de suportes e eu preciso determinar a variação da entalpia dessa minha reação química aqui, ó, onde o cloreto de prata está reagindo com o HI, que é o ácido iodídrico, formando o iodeto de prata mais o ácido clorídrico. Tá? Aí, então, vamos lá, avaliar cada uma das minhas equações de suportes em relação à minha equação principal. E eu vou precisar de vocês para vocês me auxiliarem. Quem está na primeira equação de suporte que está na minha equação principal? Quem vai me ajudar aí? O AGCL. O AGCL. Está do mesmo lado ou está do lado oposto? Oposto.
Então, o que eu devo fazer com a primeira equação? Inverter ela e trocar o sinal do ΔH. Inverter ela e trocar o sinal do ΔH. Está na mesma quantidade, então eu não tenho que multiplicar. O que eu tenho na minha segunda equação que eu tenho na minha equação principal? O AGL. O AGI. Né? A letra fica parecendo... Beleza. Aí muito é igual, o iodo. Uhum. Tá do mesmo lado ou tá do lado oposto? Mesmo lado. Mesmo lado. Né? Mesma quantidade? Mesma quantidade. Ah, então eu só vou manter ela. Quem que está na minha terceira equação que também está na minha equação principal? O HCl. L. Isso. Agora é L, né? É o ácido clorídrico. Está do mesmo lado? Sim. Sim. Ambos estão do lado dos produtos. Também estão na mesma quantidade. Então eu devo só manter a minha reação. E a minha última equação, quem está na minha quarta equação de suporte que está na minha equação principal? O HI. HI. Mas estão em lados opostos. Aqui o HI está no produto e aqui o HI está no reagente. Então eu tenho que pegar a minha equação de suporte e inverter ela. Lembrando que quando eu inverto a equação, eu também devo inverter o sinal da variação da entalpia. Bora lá, vamos calcular. Vamos lá. A primeira eu inverti. O que era produto eu passei para reagente, o que era reagente eu passei para produto. Se eu inverti, fui lá e inverti o sinal também. Era exotérmica, passei para exotérmica. Minha segunda equação, eu mantive, copiei ela igualzinho. Minha terceira equação, eu também mantive, copiei ela igualzinho. Minha quarta equação, eu inverti. Então, fui lá, produto virou reagente, reagente virou produto. Beleza. Agora, lei da soma dos calores. Eu vou somar as reações e vou ver se o que vai restar do lado dos reagentes e o que vai restar do lado dos produtos, depois da soma das reações, vai ser igual à minha equação principal. Se for igual à minha equação principal, é só eu somar os ΔH das transformações que eu vou ter a variação da entalpia da minha reação. Quem que eu posso cortar aqui? Que tem no reagente e tem no produto? AG, ó. Aqui tem um AG nos produtos e aqui tem um AG nos reagentes. Então eu posso cortar os AGs. Tem mais coisa que eu posso cortar? Tem mais coisa que eu posso cortar. Tá claro que eu tenho meio O2 aqui nos reagentes e meio O2 nos produtos. Eu tenho meio cloro aqui nos produtos e meio cloro aqui nos reagentes. Eu tenho meio H2 aqui nos reagentes e meio H2 aqui nos produtos. Então eu posso ir cortando um por um. Olha só, cortei os H2, meio H2 aqui no reagente, meio H2 aqui. Cortei o I2. Ah, professor, mas eu queria escrever a equação inteira. Você quer escrever a equação inteira? Você escreve para depois cortar, mas dá mais trabalho. Assim resolve mais rápido, eu acho. Né? Meio Cl2 e meio Cl2 também posso cortar. Pronto. Agora não tem mais nada que tenha no reagente que também está no produto. Então, tudo que sobrou, eu vou escrever na minha equação. Vamos ver o que sobrou. Sobrou AgCl e sobrou HI do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, sobrou AgI e sobrou HCl. O que sobrou é exatamente a minha equação principal. Então, para eu calcular o ΔH dessa reação, basta somar esses ΔH aqui. Ó. Ah, professor, e se eu somasse direto? Se você somasse direto, você não ia inverter SS, ia dar errado. O resultado não ia dar certo. Mais 30 com mais menos 15, com mais menos 22, com mais menos 6, ΔH igual a menos 13 quilocaloria por mol. Beleza? Tranquilo? A lista tinha 6 exercícios. Eu esqueci. Tinha mais um. Tem esse daí que é a combustão do metanol. Metanol já foi utilizado como combustível na Fórmula Indy, só que o metanol, diferente do etanol, a chama é incolor. Né? Então, se o carro pegava fogo, não sabia se o carro estava pegando fogo ou não. E aí poderia acontecer tragédias, né? Por exemplo, o piloto está pegando fogo e não está vendo por quê. A chama do metanol é incolor, a chama do etanol é azulzinha. Do metanol não tem cor. Mas vamos ao que interessa. Variação da entalpia aplicando a lei de Hess. O que eu tenho na minha equação principal, o que eu tenho na minha equação de suporte?
Qualquer tipo de combustão ele ficava incolor? Não. A combustão do metanol fica incolor. A combustão do etanol já não. Se tacar fogo no álcool, no álcool de cozinha, que é o tradicional, que é o etanol, a chama é azulada. Não, eu tô me referindo a ele. Ao metanol? Sim. Qualquer combustão do metanol, a chama é incolor. Metanol puro. Tá? E o metanol, ele não pode ser utilizado para limpar bancada, essas coisas, porque além de ser caro, ele é tóxico. Tá? A gente não pode usar metanol aí. Mas vamos focar no nosso exercício novamente. O que tem na minha equação principal? O que tem na minha equação de suporte? Alguém pode me ajudar nessa? E aí? O CO2. Professor, tem o O2. Mas repare, o O2 está nessa equação e está nessa equação. E nessa terceira também. O H2 também está em duas. Quem aparece em mais do que uma, a gente deixa. Deixa a bucha para lá. Vamos ver se a gente consegue resolver com os outros e depois ver o que acontece com esses elementos aí. Por isso que você me falou o CO2. O CO2 em ambas equações estão do lado dos produtos e estão na mesma quantidade. Então eu tenho que apenas manter a primeira equação. A segunda equação... Caramba, já dei a dica. A segunda equação... Quem está na segunda equação que está na equação principal? H2O. H2O. Tem o O2, mas aquilo que eu falei para vocês. Deixa o O2 para ver o que vai acontecer. O H2O está do mesmo lado? Na de suporte na equação principal? Sim ou não? Tem dois H2O na... Isso. Eles estão do mesmo lado, mas não estão na mesma quantidade. Na principal eu tenho 2 H2O e na de suporte eu só tenho 1 H2O. Então eu tenho que pegar a equação de suporte e multiplicar por 2. Se a pessoa já pega e já vem só somando aqui os ΔH, não vou fazer não precisa dessa enrolação aí. A pessoa não multiplica por 2, não faz o que tem que ser feito nessa e erra o exercício. Né? O que tem na minha terceira equação que também tem na minha equação principal? Hein? O que tem na minha terceira equação de suporte que também tem na minha equação principal? CH4... Isso, o metanol, CH4O. Só que aqui ele está do lado dos reagentes e aqui ele está do lado dos produtos. Então eu devo pegar essa minha terceira equação e devo inverter a equação toda. Está na mesma quantidade? Tá. 1 e 1. Excelente. Só que não está do mesmo lado, então eu vou ter que inverter. Se eu inverter a equação, eu também devo inverter o sinal. Vamos lá, passo a passo. A primeira equação eu copiei. A segunda equação eu multipliquei por 2, ficou 2H2. Era meio. Meio vezes 2 dá 1O2, mais 2H2O. Se eu multipliquei a equação, eu também devo multiplicar a variação da entalpia, porque a quantidade de calor liberada vai ser... Se eu mudo a quantidade de substância, eu mudo a variação da entalpia, então também multipliquei por 2. E essa eu inverti. O que era produto passou a ser reagente. O que era reagente passou a ser produto. Ao inverter a equação, eu devo inverter também o sinal da variação da entalpia. Pronto. Né? Agora, eu posso fazer a soma dos calores. Vamos ver se vai dar igual a equação principal. Eu posso cortar esse carbono daqui com esse carbono daqui, porque aqui está no reagente, está no produto, está na mesma quantidade. Cortei. Eu posso cortar o H2 daqui com o H2 daqui, também, porque estão na mesma quantidade. 2 nos reagentes e 2 nos produtos. E agora? Tem mais coisa que eu posso cortar ou não? Pergunto para vocês. O O, porque tem mais do que necessário. Isso. Aqui eu tenho 2 O2, mas aqui eu só tenho meio. Então esse meio eu tenho que cancelar aqui. 2 menos meio vai dar 1,5. Sobra 1,5 para esse lado. Então eu posso escrever na equação principal. Ó, como tem 2 O2 nos reagentes, aqui e aqui,
2,5 nos produtos, sobra 3 sobre 2 nos reagentes. Ou seja, sobra 1,5 para o lado dos reagentes. Essa metade eu cancelo com metade aqui, fica meio. Com mais 1 daqui vai ficar 1,5. Ou seja, 3 sobre 2. E posso escrever minha equação principal. Fica CH4O, que é o metanol, mais 3 meios, ou seja, 1,5 de O2, dando como produto da combustão CO2 mais 2H2O. Pronto. Agora eu posso somar os calores, que eu vou ter a variação da entalpia da minha reação química. Somando da primeira, da segunda e da terceira, ΔH vai ser igual a menos 94 mais menos 136 mais 57, mais com mais fica mais com menos fica menos. Menos 94, menos 136, mais 57. A variação de entalpia da combustão. Toda combustão é processo exotérmico, portanto, o ΔH é negativo. Então, a variação de entalpia dessa combustão é menos 173 quilocaloria por mol de metanol. Beleza, pessoal? Tranquilo em relação à lista? Em relação à energia de Gibbs? Energia de Gibbs, ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Se o ΔG for menor do que zero, significa que a reação é espontânea. Se o ΔG for maior do que zero, significa que a reação ela é não espontânea, não ocorre naturalmente. E o que é o ΔS? ΔS é a entropia. Entropia é o grau de agitação das moléculas do nosso sistema. Né? Quanto maior o grau de agitação, maior vai ser a entropia. Lembrando, ΔH e ΔS devem estar na mesma unidade, e a temperatura que eu emprego para calcular a energia livre de Gibbs tem que estar em Kelvin. Beleza? Dessa forma, a gente encerra o conteúdo termoquímico. E eu estou tentando parar de gravar aqui. Clica no xizinho. Deu erro. Vamos lá. Parar a gravação. E é isso aí.